Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao Evangelho deste dia 1º de outubro. Queremos iniciar esse mês das missões, pedindo a intercessão de Santa Teresinha, cujo dia celebramos hoje, ela que é padroeira das missões, ela que mesmo de dentro do convento, de dentro do Carmelo, tanto rezou, tanto apoiou e assim se tornou padroeira das missões. Que nós possamos, ao longo desse mês, recordar que pelo batismo nós somos missionários. Nós temos a missão de levar o Evangelho aos corações. Estamos no 26º domingo do tempo comum e a liturgia nos propõe hoje o Evangelho de Mateus 21, versículos do 28 ao 32. Deixe o seu joinha, inscreva-se no canal e o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho desse 26º domingo nos apresenta a diferença entre falar e fazer, entre os discursos e a vida. Naquele segundo filho, que disse que ia trabalhar na vinha, mas não foi, Jesus está falando justamente dos seus interlocutores, dos fariseus, dos doutores da lei, dos sumos sacerdotes, que no seu discurso tinham dito sim a Deus, mas que na sua prática, na sua ação, estavam dizendo não ao Senhor. E naquele primeiro filho, que a princípio disse não, mas depois mudou de opinião e depois foi trabalhar na vinha, Jesus está falando dos pecadores, no caso, as prostitutas e os cobradores de impostos. E essa expressão mudou de opinião fala sobre a conversão. E esse é o tema da palavra de Deus nesse domingo. Seja a primeira leitura, seja o Evangelho, nos fala sobre um Deus que está sempre de braços abertos, que não quer a morte do pecador, mas quer que ele se arrependa, quer que ele mude de opinião. E a conversão, ela começa no pensamento, por isso, no grego, a palavra é metanoia. Para a gente mudar de atitude, a gente precisa mudar o nosso jeito de pensar. Por isso, esse mudar de opinião significa ver o mundo de um jeito diferente. Ver a nossa vida, as nossas atitudes, não como perfeição, mas como necessitada também de transformação. E é essa atitude que o Evangelho de hoje nos pede. A capacidade de olhar para nós mesmos e de nos emendar, de corrigir tantas falhas que existem dentro de nós. Porque o Senhor quer esse arrependimento, essa conversão. João Batista, ele pregou a conversão, Jesus, ele pregou a conversão, porque nós necessitamos disso. Para não sermos como os fariseus que no discurso religioso são muito bons, no moralismo, na imagem que passam para as pessoas, passa um ideal de perfeição, mas que na verdade no seu interior estão tão longe daquilo que o Senhor nos pede. Então que o Senhor
nos defenda desse mal de falar e não viver. Que o Senhor nos faça coerentes. É a coerência que nós precisamos na vida. Peçamos ao Senhor essa graça, a Deus que vê o nosso coração, Deus que conhece muito mais do que as nossas palavras, os nossos sentimentos e a nossa vida de verdade. Que nós sejamos coerentes diante de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abençoado domingo e fique com Deus.